João Batista nasceu no ano 2 negativo AC. E Jesus? Historiadores e teólogos concordam que Jesus provavelmente não nasceu no ano zero nem em 25 de dezembro. O ano exato é incerto, mas a maioria dos especialistas aponta para uma janela entre 4 a.C. e 6 a.C., enquanto outras análises sugerem o ano 7 a.C. Vários pesquisadores estimam que o nascimento tenha ocorrido por volta de setembro ou outubro. Essa teoria baseia-se em cálculos bíblicos e no clima de Israel, já que é improvável que houvesse pastores com rebanhos ao relento durante o inverno. Informações mais aprofundadas sobre o consenso acadêmico e os registros históricos, você pode conferir o artigo do portal BBC Brasil ou a análise detalhada da Super Interessante. Então, João, nesses casos, ele pode ser mais novo que Jesus Cristo de 3 a 4 anos. Porque se Jesus nasceu no ano negativo, 2, 4, 6 ou 7, e João nasceu no ano 2 negativo, AC, João é bem mais novo que Jesus Cristo, meus queridos. A verdade oculta não te salvará. Se roubaste hoje, que será do amanhã? Bom dia, Pai Cristo, com muita paz, muita alegria. Eu sou o Batatinha, estou falando de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Agora, nesse momento, 7 horas e 25 minutos do dia 27 de 6 de 2025. Meus queridos, minhas queridas, vamos trabalhando. Hoje eu tenho uma tarefa muito grande com vocês, mas adiante de uma tarefa aparece outra tarefa. Então, na realidade, não vai dar para eu falar tudo que teria que explicar para vocês, mas eu peço para vocês, se puderem, não saia fora do ar. Assista. Alguma das palavras poderá, em algum momento, saber que o universo é o que nos rege. Meus queridos e minhas queridas, vamos começando aqui por agora, aqui neste momento. Eu trabalhei com vocês durante quase a semana inteira, falando sobre as coisas que nós não sabemos que acontecem. Primeiro, a diferença entre João e Jesus. Após, a diferença entre dia 24 de junho com dia 25 de dezembro. Outra diferença. Qual a diferença entre o Batatinha e Nossa Senhora da Badia, da Água Suja, aqui de Romaria? Eu escolhi aqui, meus queridos, podia ter escolhido outras Romaria, mas como está mais perto do Uberlândia aqui, é mais fácil. E vocês não conhecem, mas tem uma Romaria aqui muito forte em Uberlândia. São muitas pessoas que participam. Muita gente acredita que receberam graça. Então, na realidade, quem sou eu para falar que todos estão mentindo? Mas eu pergunto para vocês, vou responder talvez no final, se não der, amanhã eu respondo para vocês. Qual a diferença que tem entre o Batatinha e Nossa Senhora da Badia, aqui de Água Suja, Trindade, ou Romaria? Então, meu querido, vamos voltando aqui. A diferença entre João e Jesus. Quando nós buscamos a verdade, eu já tenho ali duas vinhetas que vai cair no início desse vídeo, no final desse vídeo. Vocês assistam que vocês vão saber qual a diferença que poderá existir entre os dois. João nasceu no ano 2 negativo antes de Cristo, dia 24 de junho, no ano 2 negativo antes de Cristo. Mas na realidade, Jesus Cristo nasceu em 3 ou 4 datas diferentes, que ninguém sabe qual foi a verdadeira. Jesus Cristo nasceu no ano 2, no ano 4, no ano 7. Ou que ano Jesus nasceu? Porque tem os documentos que citam lá, que fala que Jesus poderá ter nascido, nasceu, está na Bíblia aqui, viu? Está na Bíblia. Eu vou achar o texto aqui e vou pôr no final do vídeo, vou pôr o texto da data do nascimento de Jesus. Jesus nasceu no ano 7, antes da era atual. Não se sabe a data que Jesus nasceu.
Jesus nasceu possivelmente no final de setembro ou no início de outubro. Portanto, quando o anjo anunciou que Maria estava grávida, anunciou também para que sua prima Isabel era uma senhora de idade, já estava grávida também de 6 meses. Então, 6 meses com 6, mais quando o menino Jesus nasceu, Maria estava com 3 meses de gravidez. Aí, se pegar e somar, dá 27. Mas no mesmo documento consta que possivelmente Jesus nasceu no final de setembro e início de outubro. Então Maria estava grávida, não era de 6 meses, era de 3 meses, 6 e mais 3, 9. Então, porque naquela época, naquele local lá onde Jesus nasceu, que José foi fazer o recenseamento, lá no mês de dezembro ninguém andava lá, porque era o tempo das chuvas torrenciais, levava tudo pela frente, todo mundo pegava os seus carneiros, os seus rebanhos, e fazia os curral lá no alto, e prendia tudo lá, porque a chuva que vinha levava tudo. Então ninguém viajava naquele tempo, isso aí está nos documentos, viu? Ninguém viajava, então possivelmente Jesus nasceu entre final de setembro e início de outubro. Então, na realidade, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. É totalmente descartado. Ou a data foi criada por uma grande empresa mundial, internacional, multinacional, não sei como é que fala lá, por uma grande empresa foi criada uma data festiva. E jogaram o aniversário dele dentro desta data, 25 de dezembro, aí ficou sendo a data festiva, comercial, ou comerciais em todo o mundo. Então, na realidade, aconteceu isso aí. Mas vamos voltando aqui, meus queridos e minhas queridas. Então, se Jesus nasceu no ano 7 negativo, e João nasceu no ano 2 negativo, João é mais novo do que Jesus, 5 anos. Mas e a conversa que Isabel montou no cavalo e foi lá levar seus cumprimentos à sua prima Isabel, e lá com ela ficou 3 meses até que ela ganhou o menino João. Mas aí vem os outros documentos. Possivelmente João e Jesus viveram junto ou viveram separados, porque era perto a distância que Maria foi para casa de Isabel, foi sozinha, montada num jegue, num jumento, lá, aqueles cavalos da orelha grande, aqueles pequenininhos. Então, na realidade, há uma contradição muito grande nessa parte aí, de que eles não se encontraram. Mas há documentos de que eles fizeram faculdade até os 30 anos. Aí não se sabe se eles fizeram faculdade junto, ou se não se conheciam nas faculdades, ou se as famílias todas se separaram e foram morar longe uma da outra, e ninguém conheceu mais. Aí João teve o aviso que o Jesus ia aparecer, mas ele não sabia quem que era. Quando estava nas águas batizando, que falou que aquele outro que vinha após ele iria batizar com o Espírito Santo. Então, na realidade, meu querido e minha querida, eu vou terminar uma gravação aqui e para. Então, na realidade, quando ele fala aquele é o homem, é o Messias. Aí batizou o Messias. Na hora que ele batizou o Messias, surgiu uma voz dentro das nuvens, aquele trovão, e falou: és o meu filho amado, em ti derramarei toda a minha complacência. Mas tem a segunda versão, de que quando ele foi batizado, desceu uma pombinha branca e sentou no ombro dele. Tem outra versão, de que quando ele foi batizado, ele deixou tudo ali, subiu, foi para o monte orar, porque ele era cristão nesse tempo. Mas então, em Mateus, Marcos, vocês vão achar nos evangelhos, no final, que Jesus fala: aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê e não for batizado estará na profundeza do inferno. Para aí. Então, antes do batismo, o céu não existia. Não existia vida. Porque aquele que não fosse batizado não era filho de Deus. Era uma criatura de Deus, igual aos animais, que não tem espírito, não tem alma, não tem salvação. Mas um líder religioso que morreu agora, entregou o cargo dele na maior igreja do mundo, falou que os animais também vão para o céu, que eles têm coração, pulsam, pensam, agem, comem,
faz tudo igual aos humanos, também vão para o céu. Então, na realidade, é uma conversa que nós devemos analisar bem e saber e agradecer que Deus está sobre o controle e não as contradições que ambos contam nos papéis. Então, na realidade, meu querido, eu vou mostrar uma foto para vocês aqui de que, na realidade, quando Deus deixou o mundo, fez o mundo, já deixou os alimentos saudáveis, a saúde. Para uns, o alimento é saudável, para outros não. Por exemplo, as comidas que os animais comem, o homem não pode comer. E as comidas que os homens comem, os animais não se acostumam com elas. Tem que ser treinado. Então vamos pegando aqui, meu querido. Essas daqui são os alimentos saudáveis à saúde. São as frutas, as verduras, os legumes, todo colhido lá na terra, que a terra produz. Então, em tudo que você for trabalhar, que você usar, os pais principais, que não é o finito, é aqui na face da terra, é a terra e a água. Aonde existir terra e água, que se misturarem, brota vida nova, nasce coisas novas. E aonde nasce coisas novas, também nasce o amor, nasce a paz, nasce a alegria e nasce a verdade. A verdade, ela não se oculta, mas nós ocultamos ela. Mas um dia ela poderá aparecer. Mas aqui a inteligência do homem, que Deus deixou o homem com a inteligência dele fazer tudo sobre a face da terra. Aí o homem vai e muda as coisas aqui para, falamos assim, para meios financeiros, para facilitar mais. Porque, por exemplo, vamos conversando aqui agora numa partezinha muito pequena. Eu fui criado na roça. Um frango com 6 meses. Era canela seca, era fininho, aquele franguinho fininho. Eu tinha que esperar ele crescer mais para poder matar, para fazer alimento. Hoje, com a tecnologia dos homens, eles anteciparam 6 meses, 8 meses, para 20 a 30 dias. Um frango já está passando da hora, já é um frango com 30 dias, já é galo. Uma galinha com 30 dias já é descartável, galinha velha. Ah, não, eu gosto de comer sopa de galinha velha. Com 30 dias já é uma galinha velha. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, vamos analisando. Aqui vem a ciência do homem. São as coisas que são não saudáveis à saúde. São manipuladas através de coisas, de produtos, conservantes, corantes e outras coisas que não faz bem à saúde. Então, se eu for comer a comida dos cavalos, do porco, fuçar o chão, catar comida, eu morro, porque meu organismo não é preparado para aquilo ali. Então, se eu for comer as frutas lá que os bichos comem, também eu vou ser morto. Mas o macaco, por exemplo, ele é bem ativo. A fruta que ele não pode comer, ele nem não olha. Os animais estão pastrando nas folhas, comendo folha, isso e aquilo, mas a folha que faz mal para ele, ele nem não olha. Então, na realidade, meus queridos, vamos pegando aqui sobre as pragas. Eu vou falar de uma praga. E nela vai incluir 3, 4, 5, 6 qualidades. Nós plantamos aqui as nossas plantas para o nosso alimento. Vem a peste, vem as pragas. Aquela peste vem por cima, come tudo. Fura laranja, come alface, come couve, come tudo. As lagartas comem tudo. Aí vem para salvar. O homem criou as inseticidas, os agrotóxicos, para matar aqueles bichos. Mas eles não atacam na floresta, aquelas folhas que é da natureza. Ele ataca só o que o homem se alimenta dele. Você pode ir lá no cerrado, lá que tem laranja, manga lá naqueles meios lá, você pega lá aquela manga, você come aquela manga gostosa, mas se passou para o homem, ele tem que bater veneno para aquilo ali, as pragas não entrar. Então, na realidade, meus queridos, existe o bem e o mal, mas quando nós achamos que sabemos de tudo, vem a verdade que nós somos, talvez, vítima da nossa própria ganância, que fazemos tudo o que queremos e pensamos que não existe mais Deus. Qual você acreditaria mais? No Deus que criou o mundo? Ou te criou? Ou seja, Ele te criou
criou. Você acreditaria mais nesse Deus ou acredita nos deuses criados pelo homem, feito através da terra, do barro, de outras coisas, de árvore, de fel de solda, fazendo moldura? Vocês acreditam mais no Deus que fez o céu e a terra e nos deixou aqui para zelar das maravilhas? Você acredita nos deuses feitos pelos homens que Deus fez? São os deuses terceirizados, falamos assim. Nós temos a própria Bíblia, a própria Bíblia, ela fala o Deus com D maiúsculo e o Deus com D minúsculo. O Deus do rei Salomão, ele deixou o Deus verdadeiro e buscou o Deus da idolatria, do sexo e de outras coisas, da matança, das guerras. Aí Deus falou para ele: a bênção que prometi para ti, através do seu pai, eu vou ter que retirar e passar para o seu irmão, porque deixasse de seguir o Deus verdadeiro, estás seguindo o Deus do sexo. Porque o rei Salomão trocou Deus pelas mulheradas bonitas, mandava matar os maridos, o rei Salomão, o rei Davi e outros, matava tudo. Mas então, o rei Salomão e o Davi, eles eram os homens mais ricos que roubavam, matavam, tomavam tudo que as pessoas tinham para a sua riqueza se flutuar mais sobre a face da terra. Então, na realidade, meu querido, vamos voltando aqui agora. Como é que nós devemos acreditar que Deus existe? Através de tudo que existe na face da terra. Hoje você se alimenta do arroz e do feijão, mas aquele cheiro, aquele sabor, aquela visão, aquele barulho que entra na sua parte da sua cabeça, que ela domina o corpo inteiro. Nós temos 4 entradas na nossa cabeça e a cabeça está em cima do corpo. É aonde que é aquele... O que entra pela boca é alimento para o corpo. Aí então nós se alimentamos através daquelas frutas, verduras, legumes, plantas, raízes. Tudo que Deus deixou é para alimento nosso. Então nós se alimentamos, entra tudo pela boca. Não pense você que você vai injetar batatinha, a sopa de batata no ouvido aqui, e ela vai entrar, vai servir de alimento para você. Algumas das vezes a pessoa está doente, o médico fura a garganta aqui para jogar comida já direto no estômago. Ela alimenta, porque está entrando pelo estômago, como fosse entrado pela boca. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, as árvores que Deus deixou, as plantas que Deus deixou para a medicina, ou seja, para servir, para chá, para outras coisas, para as doenças ser eliminadas, o homem pegou com a inteligência dele e vai tirando daquelas árvores, tirando aquele suco, aquelas coisas, aquelas proteínas, e vão formando em remédios para que fique mais fácil para as pessoas. Então, graças a Deus, tem a medicina, tem um cientista que trabalham, fazem tudo, mas, infelizmente, nós já temos outros cientistas de que quando eles pegam aqueles remédios que foi feito por um que é do bem, eles transformam ele em droga e começam a vender para matar as pessoas. Então, meu querido, dentro dessa possibilidade aqui, eu vou mostrar para vocês outra foto aqui de que, na realidade, aonde nós deveríamos estar. Esta foto aqui que eu vou te mostrar agora, ela busca a essência do Pai. O que vocês entendem por isso aqui? Casal que se une na oração são felizes. Mas os casais que fazem essa outra parte aqui, a infelicidade não é só deles. É dos filhos, do sogro, da sogra e de todos os parentes das pessoas que os amam. Essa aqui é a fase da violência. Então, qual dessas duas fases você acha que o Batatinha deseja que você leve para a sua casa? A ou B, B ou C, C ou D? Mas, na realidade, eu tenho só A e B. Analisa bem esses fatos aqui que nós podemos levá-lo para frente. Mas eu tenho duas personalidades. Eu tenho duas personalidades. Essas minhas duas personalidades estão aqui.
ora o bem, ora o mal. O que adianta eu estar orando dentro de uma igreja, dentro de um centro religioso, de algumas denominações, quando eu saio fora dali, aí já vem essa parte aqui. Aqui eu sou santinho. Mas, meu querido, a palavra que eu iniciei, a verdade oculta, um dia ela aparece. Então, na realidade, meu querido e minha querida, vamos analisando mais os fatos aqui. O que adianta eu me casar e nós se misturar diante disso aqui? O amor e o ódio. Seu lar é feliz? Adiante desse amor e ódio. E vice-versa. Então, na realidade, meu querido, vamos pegando aqui aonde existe água e terra, brota coisas maravilhosas. Mas também aonde existe amor, brota. Aqui é um gráficozinho, eu tenho mais ali, mas é muito papel. Eu nasci aqui, ó. Minha mente nasceu sem nada. Nasceu livre, livre, livre de tudo. Tá vendo? Olha aqui, ó. Minha mente nasceu livre. Não tem nada. Mas daqui dentro, eu tenho 18 anos para me preparar. Jesus teve 30. E hoje eu tenho 18. Com 18 anos eu sou dono de mim. Até os 18 anos, eu vou aprendendo, vou aprendendo, vou aprendendo, vou aprendendo. Aos 18 anos, eu tomo conta de minha responsabilidade. Eu vou até os 60. Até os 60. Vou explicando rápido aqui. Mas quando eu chego aos 60 anos, começo a cair. A queda. Eu tenho um vídeo, a queda ali. Vocês vão pegar ele, vão assistir. Me parece que é o 949, 950 parece. Se não for, tá pertinho nisso aí. A queda. Eu vou cair aqui. Senhor, como eu faço para herdar o reino do céu? Volte a ser uma criança que assim herdarás o reino do céu. As igrejas todas. Para você renascer novamente, você tem que ser batizado. Não, meu querido. A palavra é diferente. Porque ali em Mateus, Lucas, tem uma ameaça, que eu já falei ali agora. Aquele que crê e for batizado vai para o céu, o que não for batizado para o inferno. Então, antes do batizado não existia céu. Só existia só inferno, todo mundo ia para o inferno. Então, na realidade, meu querido, aqui que eu vou voltar a ser uma criança novamente. Eu vou descer, vou perdendo todas as potências que eu tenho, todas as vitaminas, toda a musculação, tudo, eu vou perdendo a memória, aquela inteligência vai caindo aos pouquinhos. Aí quando eu nasci aqui, meu pai tirou de mim o primeiro som, a primeira voz, o primeiro olhar, o primeiro sorriso, tudo saiu daqui e eu veio, me criou e me estabilizou. Mas agora que eu estou estabilizado, ou seja, que meus filhos estão estabilizados, eu vou descer. Aí eles vão. Eu vou chegar aqui a ser uma criança novamente, perder tudo que eu tive, de bom, de ruim, tudo, minha mente vai se apagando. Aí é a hora que meu filho vai me pagar, eu vou pagar para meu pai tudo que ele fez por mim quando eu nasci. Ele tirou de mim o primeiro sorriso, a primeira brincadeira, o primeiro andar, depois o primeiro alimento, tudo meu pai fez comigo. Agora eu vou para ele para pagar o que ele fez por mim, vou tirar dele o último sorriso, pôr na boca dele o último alimento, trocar fraldas e fazer de tudo que ele fez comigo. Aí ele voltou a ser criança, a estaca zero. É ali que ele foi purificando seus pecados. Ali que ele voltou a ser a criança novamente, não é através do batismo. Porque se fosse assim, quem é batizado não matava, não roubava, não fazia nada. E você acha que o cara, porque foi batizado, ele pode estar no reino do céu?
Não importa o que ele fez aqui na terra, mas se ele foi batizado, ele vai para o céu de corpo e alma. O cara é bandido, fez tudo quanto não prestava aqui na face da terra. Mas, no dia que ele morre, vem um líder religioso e manda ele para o céu. Pode ficar tranquilo que eu mandei ele para o céu. Tem até padre que condena essa palavra, fala que o cara fez tudo que não prestava, aí vem um padre, um pastor, entrega tudo na mão de Deus, ele está no céu agora que eu mandei ele para o céu agora, vocês podem ficar tranquilos que seu filho agora é o filho de Deus, seu pai é o filho de Deus, seu irmão que matou tanta gente, isso, aquilo. Então, na realidade, a verdade oculta não leva ninguém à frente, mas a mentira levada com toda a força, ela vale aqui na face da terra e não para o infinito. Então, meu querido, está aqui outro gráfico aqui. A criancinha nasceu, mas adiante dessa criança que nasceu, pega nas 4 câmeras aqui. Adiante dessa criança que nasceu, ela está aqui, nesse meio. Mas aquela criança que nasceu, se ela foi gerada por um casal que um é de uma religião, outro é de outra, um é moreninho, bem moreninho, e outra bem, e a mãe bem branquinha, ou seja, o casal, ela vai nascer ali entre meio. A criança que nasce dentro de 2 religiões, o pai vai para uma igreja, a mãe vai para outra. O pai vai para o forró, a mãe vai para a igreja. A mãe vai para as noitadas, o pai fica com a criança. Ela vai crescer entre 2 facas, ou seja, uma faca de 2 cortes. Não sei para onde eu vou. Eu sigo meu pai, eu sigo minha mãe. Se eu seguir meu pai, minha mãe fica com raiva. Se eu seguir minha mãe, meu pai fica com raiva. E qual dos dois eu fico em cima do muro aqui, sem saber para onde vou. Uma vez, isso já tem uns 20 anos, eu brincando com a criancinha, eu molando delicatinho para a mãe dela na rua e ela do lado de dentro no portão. Aí eu gosto muito de contar uma historinha para criança. Aí a menininha, uns 3 anos no máximo, falou para mim, eu contei mentirinha para ela, falou, olha, o senhor não pode mentir, que papai do céu não gosta de mentira. Aí eu falei, mas para aí. E você não mente, não? Ela falou, eu não minto. Mamãe ensinou que pai do céu gosta só da verdade. Aí eu falei com ela assim, então para aí, você não mente. Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde sim ou não. Eu sou bonito ou sou feio? Quando eu fiz essa pergunta para a criancinha, ela estava segura na grade, se brincando lá dentro na grade do portão, ela calou a boca e não respondeu. E eu fiquei insistindo, eu sou bonito ou sou feio? Ela soltou a gradezinha, correu para dentro, calada, no silêncio. Ela optou pelo silêncio, porque ela analisou que ali, como que ela iria responder para mim que eu era bonito se ela estava mentindo? Como que ela ia responder que eu era feio se ela ia me ofender? Depois, ela foi para dentro, a mãe dela veio pegar os alicates, eu fui conversar com a mãe dela. Essa criancinha teve uma ideia genial. Ela preferiu calar a boca do que me ofender, do que mentir. Porque se ela falasse que eu sou bonita, ela estava mentindo. E se ela falasse que eu sou feio, ela ia me ofender. Então, na realidade, até as crianças talvez ela sabe. Mas ela, quando ela nasce dentro de um lar que o pai e a mãe são diferentes, é onde ela não sabe. Mas então, por aqui, meu querido, tá aqui, ó. O bem e o mal, de um lado e do outro. Se essa criança nasceu naquele lar de paz, de amor e de alegria, que eu mostrei a foto, 2 orando e os mesmos 2 brigando, ou separadamente, um brigando e o outro orando, é onde chega aqui, a criança não sabe. Mas aí o que entra mais na mente dela é o que ela vai aprender. O bem ou o mal vai entrando no coração dela. Isso até aos 4 anos. Dos 4 anos aos 9 anos, já tem mais coisa na cabeça dela. Como eu trabalho pelo bem, eu pus aqui, como o bem está entrando na cabeça dela e o mal está tentando furar aqui. Está entendendo alguma coisa? Dos 9 aos 14 anos, a mente dela já está preenchendo aqui. O bem e o mal. O bem está prosperando aqui, porque eu trabalho pelo bem, eu ponho bem. Porque se eu pusesse a seta do mal aqui, eu estava aconselhando para o mal.
mas uns vacilos que der, o mal entra na mente dela. Agora, na idade de 14 a 18 anos, ela já está preenchida com a sua idade, já é sobre si para ela pegar e ensinar as pessoas. Então, na realidade, meu querido e minha querida, vamos analisando bem os fatos. Agora, meu querido, eu passei até para vocês ter mais coisa, mas o tempo já está dando 29 minutos, eu tenho só 2 minutos para terminar com vocês. Bom, vamos aqui rapidinho. Romaria, Nossa Senhora da Badia. Eu tenho um vídeo há 8 anos atrás que eu falo, é uma versão. Mas agora eu pesquisar novamente, vem outra versão. Aqueles documentos anteriores, eles vão desaparecendo, vai sendo substituído por outros. A Romaria de Aparecida, de Nossa Senhora da Badia, começou quando uns fazendeiros vieram de Goiânia e compraram uma fazenda aqui, na Água Suja. E aqui eles eram muito católicos, eles gostavam muito de orar. Todo mês eles iam para lá assistir missa e ouvir a palavra. Aí estava muito difícil para eles ir todo mês ir para Goiânia lá para assistir aquela palavra. Aí eles falaram com o pároco de lá, o padre, o bispo, se eles podiam comprar alguma coisa, uma santa, e colocar ali para fazer um altarzinho para eles orar ali, para não precisar vir em Goiânia todo mês. Aí o padre aceitou e deu a opinião para eles. Compraram uma santa. Eles compraram uma santa lá em Portugal, e essa santa veio, chegou em São Paulo. Quando chegou em São Paulo, pegou o trem e veio de trem até um certo lugar, que não consta o lugar, a fazenda onde o trem deixou. E eles foram buscar essa santa, buscaram de carro de boi, gastou 3 ou 4 dias para chegar com ela e fizeram um altarzinho naquele local e dali foram construindo a igreja. Mas em documentos anteriores, vocês vão ver lá no finalzinho que eu peguei aqui no IA, o assunto certinho. Assista o vídeo, não desligue não e assista até o finalzinho, esse finalzinho aqui agora para vocês verem. Ela começou em Goiás e de Goiás fez uma ramificação como fosse quando o Correio faz uma franquia, então fizeram uma franquia de lá para cá. Aqui em Uberlândia tem a mesma igreja, franquia também. Se você fez uma promessa de ir lá para a Romaria a pé e por um motivo não deu conta de ir, você pode ir a pé até aqui no bairro aqui, a sua promessa está paga. Então é igual o banco hoje. Se você fez a promessa para lá para o Rio Grande do Norte, para uma igreja lá, se tem a mesma igreja aqui, você pode ir aqui e pagar a sua promessa, não precisa você ir lá pagar. Então, na realidade, é a mesma coisa, nós pagamos através dos bancos, nós pagamos tudo. Mas, meu querido, eu quero mostrar para vocês aqui agora a minha diferença entre entre a Nossa Senhora da Badia e eu, Batatinha. Eu mostrei para vocês a diferença entre João e Jesus. João, a diferença deles é de 6 meses, a diferença entre eles, 6 meses. E a minha diferença entre Nossa Senhora da Badia, que é dia 15 de agosto, e a minha, que é 18 de agosto, então a nossa diferença é 3 dias. A diferença que tem eu com a Nossa Senhora da Badia é 3 dias. A mesma coisa, qual a diferença que tem de Natal para Ano Novo? 7 dias. 26, 27, 28, 29, 30, 31, dia 1º já é Ano Novo. 7 dias. Então, eu e Nossa Senhora da Badia, nós temos 3 dias de diferença, a diferença que existe entre nós. Meu querido, agora vocês vão ficar aqui com um videozinho que eu gravei. Não saiam, meus queridos do YouTube, não saiam. E vocês, meus queridos aqui dos outros, mais um minutinho só. A verdade não é vingança. A verdade é um conhecimento legal que todos nós devemos conhecer. Veja algumas partes aí, da segunda parte sobre a Romaria Nossa Senhora da Badia de Água Suja. Vamos lá. Devoção a Nossa Senhora da Abadia remonta ao século XI em Portugal. A imagem chegou ao povoado de Água Suja, hoje cidade de Romaria, há mais de 155 anos, em 1869, pelas mãos de garimpeiros e retirantes. O distrito foi oficializado em 1912 e elevado a município em 1938. O culto à santa iniciou-se em 883 d.C. no Mosteiro de Bouro, em Portugal. A imagem foi escondida durante invasões mouras e posteriormente reencontrada por um eremita nas montanhas. A devoção chegou ao Brasil trazida pelos portugueses, fixando-se primeiro em Goiás, no povoado de Muquem,
e, em seguida, no Triângulo Mineiro. Na antiga localidade de Água Suja, a construção da capela e o início da paróquia ocorreram por volta de 1869 e 1872. O santuário tornou-se um importante local de peregrinação no estado de Minas Gerais. Conhecer mais sobre a trajetória da padroeira e os marcos da cidade, você pode acessar o portal oficial do município de Romaria ou conferir a reportagem sobre a padroeira do Triângulo no portal G1. Essa reportagem ela já é mais nova. Porque quando eu fiz o outro vídeo, eu ver se eu acho outro vídeo aqui há 6, 7 anos atrás, não, uns 8 anos atrás, a história era diferente da chegada dela aqui para Minas Gerais. Ela veio comprada de Portugal, chegou até São Paulo, aí veio e passou um certo ponto que até onde passava o trem, aí depois o trem não passava aqui nesse ponto aqui, aí ela foi buscada de carro de boi e foi localizada lá e lá foram construindo a igreja. Então aqui nessa reportagem nova agora, já dá-se uma mudança. Primeiro ela veio lá para Goiás e segundo veio outra imagem para cá. Então na realidade vamos analisando bem, meus queridos. Um abração.